Muito bem, pessoal. Então temos aí o tema que eu anunciei aqui na entrada do programa, Flávio Bolsonaro discursando em Israel, né, e teve ali contornos muito interessantes esse discurso. Eu queria começar aqui falando justamente sobre o idioma que Flávio Bolsonaro utilizou, inglês, tá, pessoal? Flávio Bolsonaro discursou em inglês e isso é importante, tá? Ah, não, mas tem tradutor. Meus amigos, qualquer líder hoje no mundo que queira ser ouvido precisa falar em inglês. É a língua que fala-se 90% de toda a comunicação gerada no mundo. Isso é batata, tá? Era, inclusive, um dos pontos fracos que o presidente Jair Bolsonaro tinha, tá? E por quê? Quando você fala inglês, mesmo que não seja ali a sua língua primária, desculpa, deu uma falhadinha aqui, mas acho que voltou. Você vai ser reportado em primeira pessoa. Porque quando você está falando no idioma e tem um tradutor, o tradutor ele sempre pode colocar ali uma visão que ele tem, ele pode dar um peso ideológico diferente, mesmo em reportagens. Por exemplo, o Tucker Carlson fez isso com o Jair Bolsonaro naquela entrevista que ele fez em 2022, tá? Em maio de 2022. Então, a gente tem essa situação. É muito importante isso, tá? Mesmo que às vezes você tenha alguma limitação com o idioma, não importa, você precisa falar inglês, e isso foi um cartão de visita importante do Flávio Bolsonaro. E aqui não é questão de ficar comparando ele com o pai, até porque eu acho que a própria direita não tem que fazer esse tipo de comparação. Né? Eu acho que o Flávio é um candidato, o Jair era outro candidato, e se nós brasileiros estamos interessados em escorraçar, né, um dos cabeças do Foro de São Paulo e tirar o Foro de São Paulo do controle do Brasil, isso precisa ser feito a partir de quem é Flávio Bolsonaro, suas ideias, a sua agenda, e hoje foi o cartão de visita dele para o mundo. Flávio Bolsonaro, ele veio empreendendo já algumas agendas internacionais. Ele teve um período nos Estados Unidos no começo do ano, foi muito importante, inclusive porque ele falou com o congressista Jim Jordan, tá? O Jim Jordan é um dos principais homens na questão da América Latina e do hemisfério aqui, mais do hemisfério ocidental, mais voltado para a América Latina. Foi algo que eu vi com muitos bons olhos ali. Ele deu entrevistas, ele se comunicou com o pessoal, então ele falou no idioma, errou uma palavra, isso aí acontece, não tem problema, tá? Mas isso dá um cartão de visita diferente. Inclusive, Flávio Bolsonaro, ele também conversou ali com outros grupos de interesses, né, dentro dos Estados Unidos, que, enfim, isso não tem que vir à tona, não tem que ser publicizado, mas vem gerando, tá, isso daqui é um ponto importante. Antes da gente partir, esqueci de dizer para vocês, esse vídeo de hoje vai ser um react, né, coisa rara de fazermos aqui no PH Vox, mas será um react do discurso. Eu vou colocar o discurso aqui com as legendas, né, para vocês. E o que nós temos, então, nesse cenário, né, antes da gente ir para o React? O Lula, ele precisa adequar o discurso dele para ele não ser uma voz distoante daquilo que o hemisfério ocidental espera dele. E qual que é o grande problema? Você tem um nível de conversas e integração com outros países, como a China, por exemplo, no âmbito comercial, que ok, a maioria dos países tem, o próprio Estados Unidos da América possui isso. Só que percebam que o Lula ligou para o Trump ontem. E na ligação, quando vocês pegam a nota que foi escrita, com certeza pelo Celso Amorim, todos os pontos da nota é de acordo com os interesses da política nacional de segurança dos Estados Unidos da América. O governo Lula, principalmente no ano de eleição, eles estão tentando ali mostrar de todas as formas que eles não serão ameaça aos interesses dos Estados Unidos da América. E nós estamos em um momento perigoso quanto a isso. Por quê?
O próprio Donald Trump vem dizendo, mais do que o normal, de que ele gosta do Lula, inclusive convidou o Lula para estar na Casa Branca. Essa visita deve ocorrer, tá? Então, é importante que o Flávio Bolsonaro também, em aparições públicas, esteja alinhado. E ele foi no melhor lugar possível, o Estado de Israel. Israel, querendo ou não, mesmo com algumas desavenças que está acontecendo entre a administração Trump e a do Benjamin Netanyahu, em alguns pontos mais profundos, é um dos maiores aliados dos Estados Unidos da América. E ele utilizou esse espaço que ele sabia que iria para o mundo inteiro e trouxe vários aspectos ali, né, que falam aos interesses dos Estados Unidos também e de outros vizinhos nossos aqui. Então, isso eu já coloco de saída, né? Foi algo muito positivo, foi algo muito bem feito, tá? Pela a pré-campanha do Flávio Bolsonaro. E aqui eu tenho que ser sincero com vocês. Eu, quando foi anunciado o nome do Flávio Bolsonaro, eu achei estranho, eu fiquei desconfiado, fizemos até um programa aqui, olhamos os lados positivos e negativos, eu e a queridíssima Esté Papaiano. Porém, o Flávio Bolsonaro, ele vem surpreendendo. E isso é algo muito positivo. E aqui eu estou fazendo uma análise do ponto de vista político eleitoral e principalmente o nosso foco aqui, geopolítica, relações institucionais e internacionais. Dito tudo isso, né, vamos lá, vamos para o nosso react, então, vou colocar o vídeo, a gente vai assistir, tá legendado, tá, porque ele está falando ali em inglês, eu vou parando, vou fazendo comentários com vocês acerca disso, depois dessa introdução. Outro ponto, se você também quiser participar aqui, você pode fazer através de um superchat, envie o seu comentário, envie a sua pergunta, e nós vamos aqui trabalhar ao decorrer do programa. Muito bem, vamos lá. Deixe-me preparar aqui a tela. Senhoras e senhores, Flávio Bolsonaro em Israel, agradecendo aqui o portal Metrópolis, tá? Que disponibilizou as imagens já legendadas. Vamos lá. It's a great honor to be here. Thank you so much for your words yesterday. May God make them real in a very close future. Ladies and gentlemen, authorities, representatives of free nations, friends of Israel, Brazilian Jewish community. Brazil and Israel share a long and honorable history. Olha só, isso daqui já é um ponto importante, tá? Não vou me aprofundar muito, porque está na abertura. Percebam que ele fala das nações do mundo livre, então ele está dando um recado à Europa também. Ele fala da comunidade judaica no Brasil. Uma parte significativa da comunidade judaica no Brasil, inexplicavelmente, apoiou o Luiz Inácio Lula da Silva, tá? E por que eu digo isso? Porque eu estou falando do ponto de vista de relações internacionais. O presidente Bolsonaro, pelo menos no período da Sétima República que nós estamos, né, da República Cidadã, como é chamada da Constituição de 88, foi o presidente mais amigo, com melhores relações diplomáticas com o Estado de Israel. E isso foi algo trabalhado desde a transição entre o presidente Jair Bolsonaro e o então ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo. Né? Isso é algo muito importante. Então ele está falando para uma comunidade que está muito descontente, tá, com o Lula, inclusive aqueles que apoiaram o Lula aqui em 2022. Prosseguindo. In 1947, a Brazilian diplomat, Oswaldo Aranha, led the United Nations General Assembly and helped make possible the vote that created the State of Israel. Brazil recognized Israel soon after its independence. For many decades, our countries worked together as democratic nations in diplomacy, farming, technology, security, and innovation. This friendship was based on shared values,
freedom, democracy, and respect for life. This historic bond was clearly defended under President Jair Bolsonaro. As president, Bolsonaro left no doubt he stood with Israel in international forums. He made cooperation between our countries stronger. And he made one thing very clear. Brazil stood with Israel against terrorism, with no excuses and no double standards. Isso daqui é muito importante que ele falou, tá, pessoal? Porque eu ouvi de diplomatas, tá? Que a gente estabeleceu contato ali, conseguiu criar esse vínculo de contato dentro do governo Bolsonaro, de que os israelenses, eles ficaram surpresos com a forma que eles foram tratados com a diplomacia, tá, no Brasil. Só que depois, e aqui é um ponto, tá, a gente tem uma mudança, principalmente ali na metade de 2021 e o último ano, 2022, na diplomacia no governo Bolsonaro, quando o novo chanceler, ele popula, tá? Ele popula ali o Itamaraty de pessoas que não eram favoráveis às mesmas linhas políticas que estavam sendo seguidas e dá muito mais ouvido a uma relação internacional na linha do Centrão. Na época, não sei quem de vocês estavam aqui, que estão assistindo agora, mas vão se lembrar que algumas pessoas ficaram revoltadas quando eu disse ali em 2022 que quem comandava o Itamaraty eram os barbudinhos do PSDB. Uma máfia, tá, que, entre outras coisas, é conhecida como barbudinhos do PSDB dentro do Itamaraty. E, como sempre, na época, a gente é chamado de traidor, não sei o quê, mas depois tudo isso veio à tona como realidade. E um desses diplomatas que estavam lá posteriormente, né, dessa mudança, me relatou que o embaixador de Israel no Brasil, inclusive, ligou para o Bolsonaro, ele presenciou essa ligação e falou: olha, esse novo chanceler do Brasil não é amigo de Israel, não gosta muito de Israel. Fez uma reclamação formal com o Jair Bolsonaro sobre isso, tá? Então, uma das moedas de trocas, né, que os chineses e os russos fizeram com aquela pressão absurda, principalmente através da Cátia Abreu, foi prejudicar a profícua relação que existia no âmbito diplomático mais elevado possível com o Estado de Israel e o governo Bolsonaro, né? Foi um dos pontos, assim, que quando a gente teve aquela infiltração do PP e tudo mais, o partido de Pequim, né, dentro do governo, prejudicou muita coisa. Mas eu vou atualizando vocês desses contextos, né? Continuando aqui. Sadly, this legacy was broken. Today, anti-Semitism is not a small issue. It's not only part of history. It's a real and growing global threat. History teaches us that anti-Semitism rarely shows its face clearly. It changes, it hides, it uses new words. Today, it often calls itself anti-Zionism, but the goal is the same: to deny the Jewish people what every other nation has, the right to have their own state, dignity, and security. There is only one Jewish state in the world. To deny its right to exist is not political debate, it's discrimination. The attacks of October 7th. Aqui, pessoal, eu vou fazer um comentário já. Por que essa fala aqui é importante do Flávio Bolsonaro, não só para o povo de Israel, tá? A gente tem uma outra situação. E é triste ter que falar sobre isso. O antissemitismo, tá? A perseguição aos judeus, ela existe, como o Flávio falou aqui muito bem, ela sempre vai mudando de forma, ela vai mudando de nome,
E ela é uma pauta que hoje é preemente na direita e na esquerda. É triste dizer isso, mas a infiltração revolucionária na direita em vários países, sobretudo no Brasil e nos Estados Unidos, está muito grande, tá? Está muito grande. E uma das pautas que mais a revolução, a revolução por si só, o pensamento revolucionário, ele é um pensamento de esquerda, mas é muito fácil você emular o pensamento revolucionário dentro da direita. Eu sempre já cansei de falar isso aqui para vocês, né, dentro do canal, ao longo da história do canal, explicar tudo isso. E nós estamos assistindo nos meios católicos, isso crescendo, com um discurso do mais idiota possível, e meus irmãos católicos que falam isso, anátema seja, mas eles mataram Nosso Senhor. Meu amigo, Nosso Senhor era judeu. Nossa Senhora era o quê? Né? Os apóstolos eram o quê? Né? Então, assim, é uma simplificação da mais idiota possível, tá? Inclusive, grupos com proeminência, tá? Grupos com proeminência dentro do meio de comunicação estão fazendo isso e dando voz a outros, tá? Isso é algo que assusta bastante. Tem um dos principais casos, né, que nós temos, são dois casos muito fortes nos Estados Unidos, a Candace Owens e o Nick Fuentes, tá? E um debate muito, muito grande nos Estados Unidos foi gerado por eles. Depois veio o Tucker Carlson ali junto. Eu vi um vídeo, por exemplo, recentemente do Nick Fuentes negando o Holocausto. E aí ele fala, não importa se é verdade ou não, já aconteceu há 80 anos, eu quero que se lasque se a sua avó morreu numa câmera de gás, eu não tenho nada a ver com isso não vai mudar a minha vida em nada agora. Esse tipo de coisa. Então, assim, por exemplo, a Candace Owens, ela chega ao nível de subir em cima do caixão do Charlie Kirk e fazer acusações de tudo que é tipo, utilizando esse tipo de perseguição. Até o próprio primeiro-ministro Benjamin Netanyahu é uma coisa esquizofrênica, e aqui no Brasil tem crescido. É algo sempre muito velado, muito... Só colocando, não, mas veja bem aqui, etc. Gente, pessoas ruins, de má índole, que conspiram, isso existe em tudo. Nós somos o país disso. O que é o centrão? O que são as elites brasileiras desde o século XIX? O coronelismo. Nos Estados Unidos é a mesma coisa, mas sempre procuram um bode expiatório. Sempre tem um bode expiatório que vai ser trabalhado em cima disso. Aí você vai pegar a dona Esther lá, que está lá em Israel cuidando da vida dela, né, fazendo comida para os netos dela, e vai falar que ela faz parte de uma grande conspiração judaica que vai dominar o mundo. É esse nível. E tem até movimentos, tá? Tem até movimentos já que você tem palavras-chave que estão sendo utilizadas para isso, como o pintor austríaco tem razão, tá? Eu não sei se vocês já viram isso daí antes, tá? A questão do pintor austríaco tem razão. Se vocês viram isso tanto em inglês quanto em português, isso é uma frase cifrada de apoio ao Bigodinho, tá? Ao seu Adolfo. Então, só para a gente ter uma ideia do que nós estamos falando aqui nesse sentido. Claro, existem as questões das desavenças ou diferenças religiosas, é óbvio que sim. Mas nós, como cristãos, temos uma visão muito clara, inclusive que está nas próprias escrituras, né? Que os judeus serão os últimos a se converter, né? Então, tem esse ponto. Mas existe a questão religiosa, existe a questão humanitária. E isso é um prato cheio na internet para doido, pessoas frustradas, e vem crescendo muito, ao ponto do Donald Trump, recentemente, ter feito uma declaração pública contra o antissemitismo que está crescendo dentro do Partido Republicano, e o próprio Trump disse, tá?
o próprio Trump disse o seguinte: o Partido Republicano não é para quem odeia os judeus, não é para o antissemitismo. Tá? E para quem acompanhou toda a polêmica ali por volta do dia 17 a dia 20 de dezembro, no Turning Point, né, o evento que eles fizeram, o Ben Shapiro explodiu uma bomba atômica ali dentro e colocou na parede muita gente, como Steve Bannon, que eu espero que o Flávio Bolsonaro se distancie de Steve Bannon, que é uma péssima influência política e ideológica, tá? Steve Bannon é cilada. E aí foi todo o restante, né? Todos os outros que eu comentei, já Tucker Carlson, Candace Owens, o próprio Nick Fuentes e tudo mais. E aí percebeu que uma maioria silenciosa se levantou nos Estados Unidos contra esse movimento. Em torno de 75% das pessoas que participaram de uma enquete lá nos Estados Unidos, nesse evento do Turning Point, colocaram ali no geral que ou vem Israel como um aliado ou que não tem nada contra o Estado de Israel. E a polêmica foi tão grande que o Trump teve que dar essa declaração pública contra esse movimento antissemita que vem crescendo na direita americana e brasileira, tá? Principalmente com as linhas duguinistas que gostam de dizer que não são também por aqui, né? Continuando, pessoal, vamos lá. Pessoal, me dá um feedback. Vocês estão gostando desses contextos mais profundos que eu estou dando aqui? Ou vocês querem que eu faça algo mais ali direto? Me digam aí, tá bom? The attacks of October 7th showed this truth very, very clear. The world saw barbarism live, and yet in many places there was no anger, there was no support. There was silence, and in some cases, support for terror. Sadly, Brazil became one of those cases. Under President Lula, Brazil's policy suffered a deep moral failure. Let me be very clear, Lula is anti-Semitic. Gente, vocês estão percebendo a importância nesse ponto específico do Flávio Bolsonaro fazer esse discurso em inglês? O que o Flávio Bolsonaro ele está dizendo para o mundo inteiro sem a necessidade de que as pessoas fiquem legendando, alguém dublando por cima e coisas desse tipo? Ele está trazendo na essência o que é o Partido dos Trabalhadores, a sua base de apoio, os partidos satélites e as ideias que eles professam. E sim, o Lula é antissemita, tá? É tanto que ele é persona não grata em Israel. É o que o Flávio Bolsonaro está dizendo aqui, tá? Então, vamos lá, eu vou até voltar esse trecho aqui de tão importante que ele é. Vamos lá. There was silence, and in some cases, support for terror. Sadly, Brazil became one of those cases. Under President Lula, Brazil's policy suffered a deep moral failure. Let me be very clear, Lula is anti-Semitic. This is not a slogan. This is not exaggeration. This is based on his ideas, his advisors, his words, and his actions. The main designer of Lula's international policy, his top advisor, Celso Amorim, wrote the preface of a book that praises Hamas and presents it as a normal political group. Outro acerto assim sem tamanho, dar nomes às pessoas dentro da administração do Lula, tá? Celso Amorim, pessoal, ele é o coração do governo Lula. As pessoas ainda falam muito do Dirceu. O Dirceu tem importância em organização interna aqui, não estou diminuindo o papel do Dirceu. Só que entendam uma coisa, quando nós falamos em política internacional, você tem dois grandes nomes no PT. Marco Aurélio Garcia, finado já, morreu em 2016, e Celso Amorim, tá? E o Celso Amorim é
o chanceler de fato do Brasil. E é ele que promove as agendas, os discursos, as relações internacionais. O Lula só obedece o Celso Amorim. A gente pode dizer o seguinte: o Lula é presidente do Brasil internamente, externamente é o Celso Amorim. Quem define os rumos do Brasil no mundo, as alianças, aonde que o Brasil está alinhado ou não no mundo hoje, é o Celso Amorim, uma das figuras mais obscuras da política nacional. Nós falamos aqui desde 2020, naquele programa histórico que nós falamos da Internacional Progressista. Quem estava aqui, coloca um no chat aí e lembra desse programa da Internacional Progressista, quando ela foi lançada, que fizemos o Sr. Sepúlveda, Alexandre Costa e eu. E ali nós já falamos da influência do Celso Amorim nesse grupo. Lembram disso? Né? Vamos lá. Hamas is not a resistance group. Hamas is a terrorist organization. The same group that killed innocent Israeli families on October 7th. This shows that what we see today is not an accident. It's not a mistake. It's an ideology. And this ideology does not stay on paper. It becomes government action. Outro ponto extremamente importante, porque aqui o Flávio também está dando uma sinalização para a administração Trump. Eu estou disposto a categorizar os grupos necessários como organizações terroristas. Inclusive o Flávio, quando os Estados Unidos fez esse pedido para o Brasil em maio do ano passado, ao lado do governador Tarcísio, do Derrite, do Cláudio Castro, que é o governador do Rio, agora eu esqueci o nome do secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro, se o pessoal puder colocar no chat aí para me ajudar. O Flávio foi um dos principais articuladores nessa ação, tá? Tanto que quando o governo brasileiro se negou a enquadrar tanto o PCC como o Comando Vermelho como organizações terroristas, o Cláudio Castro foi em silêncio, quietinho, na boca de siri, para os Estados Unidos trabalhar nessa agenda, tá? Isso daqui foi muito importante e o Flávio foi uma das figuras centrais. Quando o enviado do Trump veio ao Brasil, o motivo do Flávio ter recebido ele dentro do Senado Federal foi para tratar desse ponto específico, tá? Então isso daqui é uma pauta que o Flávio ele está muito engajado, já não é de hoje, tá? Desde lá do ano passado. Então, é um outro ponto extremamente importante. Ah, PH, mas ele está falando do Hamas. Sim, mas para quem acompanha aqui o canal, já leu o meu livro sobre o Foro de São Paulo, entre outras coisas, sabe que o Hamas e o Hezbollah têm íntimas ligações e negócios, tanto com o Comando Vermelho quanto o primeiro comando da capital. Tá? O Paulo Aires aqui está me ajudando, ó. Vitor César Carvalho dos Santos, o nome do secretário. Muito obrigado, então, menção honrosa feito aqui. Vamos lá. Continuando. In early 2023, the Brazilian government allowed Iranian warships from a regime that openly calls for the destruction of Israel to enter a Brazilian port. Outro fato determinante, extremamente importante, talvez o pessoal não vai lembrar, mas aqui no Brasil, quem trouxe essa notícia, tornou ela pública aqui no Brasil, já com mais de um mês antes, né? Fomos nós aqui do PH Vox que fizemos isso. Até agradeço, né, o Flávio Morgenstern, que na época ajudou a divulgar isso lá na Oeste, né? Ele estava comentando um programa da Oeste, até nos deu os créditos, né? E aí esse assunto ele veio como um rastro de pólvora. E vamos ver aqui se o Flávio vai dar mais detalhes sobre isso, mas foi um grande escândalo na época e que Israel, inclusive, alertou o governo brasileiro que era tempo de voltar atrás antes de atracar esse navio aqui. Foi postergado por 2 semanas e até mesmo a administração Biden recomendou que o governo brasileiro não fizesse isso, tá?
After the Hamas massacre of October 7th, while Israel was still mourning its dead, Lula rushed to accuse Israel of acting in a violent and unfair way. When Brazil's citizen left Gaza in November 2023, Lula used that moment not to condemn Hamas, but to attack Israel. From 2023 on, Brazil voted again and again against Israel at the United Nations and other international bodies. In February 2024, Lula crossed a moral line by comparing Israel's actions to the Holocaust, an anti-Semitic statement that insulted the Jewish people and minimized the worst crime in history. Brazil then called back its ambassador from Israel, stopped military cooperation with Israeli companies, supported false genocide claims against Israel in international courts, and refused to approve a new Israel ambassador. Isso daqui é um recado muito claro, né? O que ele traz aqui nesse ponto. Até a própria expressão, né? Fui feliz aqui de parar a expressão do Flávio justamente nisso, a gravidade que foi. Mais do que isso, né? O Lula, as palavras do Lula foi comparar o que aconteceu em Gaza ali, o que estava acontecendo. A gente pode até discutir determinados pontos, justo, mas você comparar, né, a guerra que aconteceu, os motivos que levou e tudo mais, a perseguição do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores da Alemanha, né, é um pouco demais. A gente tem que deixar isso daqui bem claro, né? E o Flávio, mais uma vez aqui com maestria, jogando, né, a caquinha no ventilador. Vamos lá. These are no single mistakes. They form a clear and intentional partner. Ladies and gentlemen, I speak today not only as a senator, but as a candidate for president of Brazil. Thank you. My father, Jair Bolsonaro, is today in prison because of political persecution, not justice. But ideas cannot be locked away, and truth cannot be silenced. I'm running for president because Brazil needs a moral and strategic reset. In this new moment for Latin America, the United States, together with responsible democracies, has helped build a new model of international cooperation. We already have real examples of this new path. The Isaac Accords, led by the great Argentine president Javier Milei, are a historic step forward. They strengthen diplomatic, economic, and institutional ties between Israel and Latin America democracies. Olha, antes dessa próxima parte aqui do Flávio, né? Isso daqui é muito importante que ele está falando, ele está dando uma sinalização clara também de reconhecer Jerusalém como a capital de Israel e possivelmente, né, está sendo discutido já, mover a embaixada brasileira para Jerusalém e uma mudança do eixo diplomático, tá? Pessoal, entendam uma coisa. Isso daqui é uma missão que o Jair tentou fazer, eu sei que ele tentou fazer, no final ele teve que sucumbir, ou acabou sucumbindo, não vou entrar nessa discussão agora, mas eu sei que ele tentou. O Brasil tem um problema seríssimo na escola de formação de diplomatas, tá? A maioria dos diplomatas brasileiros são antissemitas, tem ideias completamente progressistas, e o Itamaraty é um antro muito complicado de se mexer, tá? Existem bons diplomatas no Brasil? Existem, tá? Existem. Existem sim, mas são minoria.
Eles são minoria, não são a maioria, precisam ser pinçados e qualquer novo presidente que não seja de esquerda vai ter que ter um olhar muito profundo às relações internacionais, às pessoas de confiança nas principais embaixadas, porque não foram poucas as sabotagens que vieram de dentro das relações internacionais do Brasil contra o governo Bolsonaro, sobretudo depois da saída do Ernesto. Depois da saída do Ernesto Araújo, aí virou terra de ninguém, tá? Ao ponto de ministros de Estado brasileiro terem que fazer viagens e agendas no exterior escondidos do Itamaraty, porque o corpo diplomático brasileiro sabotava as agendas. O maior exemplo que nós temos disso daí é o próprio Ricardo Salles, o ex-ministro do Meio Ambiente, tá? Que sofreu com isso daí, principalmente em Portugal. Então, a gente tem... É importante que o próximo presidente do Brasil, e aí dentro dos disponíveis, né, torçamos aí e votemos para que seja o Flávio Bolsonaro, que ele tenha uma visão clara da política internacional, que o Brasil precisa ter uma posição de destaque, uma posição firme, uma posição que não seja de subserviência a qualquer país que seja nas relações internacionais, mas que ao mesmo tempo tenha posição, que não seja esse café com leite, esse anão diplomático que foi transformado. Porque o Ministério das Relações Exteriores do Brasil é um dos mais importantes, talvez o mais importante para o próximo presidente do Brasil, e está cheio de pessoas ideologicamente péssimas ali dentro, tá? Então, aí eu estou falando, pessoal, porque é a minha área, é o meu campo de atuação, e eu sei. Vamos lá. And let me say this clearly, here and before history. If depends on me, Brazil will officially sign the Isaac Accords in January 2027. We must also recognize the strong cooperation between United States and Paraguay in the fights against terrorism and drug crime in the three-border region, an area long used to fund extremist groups. Um ponto que eu já citei lá atrás, né? Mas extremamente importante, tanto para as questões que envolvem Israel, quanto para as questões que envolvem os Estados Unidos, o combate ao crime organizado, lavagem de dinheiro, financiamento, drogas, armas, é o prato cheio, né? Excelente esse ponto aqui, excelente. This shows a basic truth. To fight terrorism, we need countries working together, shared intelligence and moral clarity. O que ele está propondo, pessoal? Os Estados Unidos e Israel já conseguiram a cooperação com o Paraguai e a Argentina. Só o Brasil está de fora dessa cooperação. E o que ele está dizendo? Eu vou colocar o Brasil nesse mapa de cooperação para combatermos o jihadismo que financia o crime organizado no Brasil. E vice-versa, o crime organizado no Brasil também financia o jihadismo, tá? Não totalmente, mas se financiam mutuamente. Isso daqui, do ponto de vista diplomático, assim, é sensacional o que o Flávio está falando. Para mim, soa como música, tá? Tenho que ser muito sincero com vocês aqui. Se esse fosse um discurso já de um presidente do Brasil, temos aqui vamos lá, a suposição que o Flávio é o presidente do Brasil e ele estivesse fazendo esse discurso. Era para aplaudir de pé. E cobrar que fosse cumprido, mas para aplaudir de pé. Vamos lá. Brazil cannot stay silent. Brazil must choose a side. In this global fight, Israel stands on the front line of democracy against barbarism. Let this be said clearly. Brazil must stand with Israel, with the Jewish people, with democracies that fight terror without excuse. History is watching, and history does not forgive those who stay silent. God will, the next Brazilian president will not be persona non grata in Israel.
May God bless Israel. May God bless Brazil. Toda rabá. Então aí, pessoal, agradecendo mais uma vez ao Portal Metrópolis pelas imagens e pela legenda, né? Agora, uma coisa assim, eu tô vendo aqui uma polêmica que algumas pessoas falando, porque a pronúncia... Gente, eu vou falar uma coisa para vocês, tá? Isso é muito preocupação de brasileiro com a questão de ter a pronúncia correta e achar que se a pronúncia não tiver perfeita como alguém fluente, isso vai prejudicar. Pessoal, eu falo inglês, é óbvio que precisa ser aprimorado, porque não fiz intercâmbio, então conforme você vai convivendo, né, você vai aprimorando, mas uma coisa que eu posso dizer para vocês, assim, de americanos que eu conversei de vários níveis e posições, eles apreciam o seu esforço de estar ali conversando com eles no idioma. E às vezes você comete algum deslize, você fala, olha, desculpa aqui, né? Falei errado, o que eu quis dizer foi isso. Ele fala, não, sem problemas, não é a sua língua materna e você está indo muito bem, tá? Então, isso daí é um pouco de preciosismo. É lógico que você melhorar, evoluir e falar bem um idioma que você se propõe, você falar fluentemente, é sempre bom. É sempre bom. É sempre o ótimo. Mas esse preciosismo, tá, exacerbado, é muito coisa de brasileiro. Isso eu já posso avisar para vocês, tá bom? E o que o Flávio fez ali, a maioria absoluta das pessoas entendeu. Por exemplo, will, né? Você fala will, aí ele tá falando will, né? Que é como nós falamos. Ok, mas estava num nível assim aceitável, em inglês 6,5, 7 ali, a maioria das pessoas entenderam perfeitamente a mensagem dele, tá bom? Muito bem, foi um discurso aí importantíssimo do Flávio Bolsonaro, e nós vimos, né, o que ele trouxe. Eu acho que esse discurso, ele marca a apresentação de Flávio Bolsonaro para o mundo como um candidato presidenciável e respeitável no Brasil, tá? E novamente, pessoal, vou falar para vocês aqui a importância de ele fazer esse discurso em inglês. Mas fica aqui, né, para quem quer melhorar principalmente a pronúncia do inglês, você quer falar inglês focado na conversação, tem me ajudado muito, inclusive, tá aqui, ó, o método BWay 2.0 do nosso querido professor Jonas Bressan, o maior e o melhor curso de inglês online do Brasil. Só aqui do PH Vox já são quase 400 alunos, tá? E com um índice de satisfação que passa dos 96%. Eu pedi para eles levantarem isso daí. E por que a BWay faz a diferença, pessoal? Porque o foco é onde é mais difícil para nós brasileiros, né? Praticarmos, que é a conversação. Você vai aprender gramática, vai aprender o verbo to be? Claro que você vai. Vai aprender a escrever em inglês? Vai. Mas independente da sua idade, da sua dificuldade, da sua dicção e até mesmo assim da vergonha que você tenha, o Jonas Bressan, o Fafá, vão ajudar você definitivamente sair da mudez internacional, tá? Como o próprio Jonas sempre diz aqui no canal, 90% de toda a comunicação no mundo é em inglês. Então, queira ou não, precisamos falar inglês. E olha a importância desse discurso do Flávio hoje falando inglês. Então, não fique de fora, aproveite, tem um mega descontaço lá para vocês, tá? Que você só consegue aqui no PH Vox. Aponta aqui a câmera para o seu QR Code, para você também sair aí do mapa da fome dos idiomas, tá certo, meus amigos?